Epístola do profeta Samuel, capítulo de número 17. Falaremos de um sujeito pouco conhecido pela igreja, Davi. Poderíamos, amados irmãos, falar do Davi adorador, poderíamos falar do Davi pastor de ovelha, poderíamos falar de Davi segundo o coração de Deus, poderíamos falar de Davi o pecador, mas em tempos de guerra falaremos do Davi guerreiro. Amém? Estamos vivendo tempos de guerra, igreja. Conflitos existenciais, conflitos externos, guerras internas intensas. Nunca na história, desde a fundação do mundo, se viu tanto problema relacionado às questões mentais como nesse tempo de agora. Há um frisson, há uma perturbação, há uma opressão tão grande que nem os recursos sociais, seja do governo, seja não governamental, não tem sustentado mais a demanda. Eu lembro que há uns anos atrás, um amigo nosso teve um problema psicológico. E numa guerra dessas, nós levamos ele para um centro desses que trata das questões da mente. E o diretor do centro lá, ele disse assim para mim: cidadão, leve esse homem daqui, porque nós não temos condições de atender a demanda dos loucos do Ceará. O Ceará, ele possui 8 milhões de seres humanos. E dentro do contexto, existem muitas pessoas sofrendo de problemas psiquiátricos. E tudo isso, meus amados, eu posso também falar sobre a questão da pressão interna que nós estamos sofrendo. E eu queria essa noite, em nome do Senhor Jesus, convidar os meus irmãos a abrir 1 Samuel 17. Eu peço a todos que abram a sua Bíblia para nós comungarmos juntos da leitura da porção sagrada. 1 Samuel 17 diz assim a palavra do Senhor: ajuntaram-se os filisteus às suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se juntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam esses no monte do lado da Lém, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados, ou um palmo, mais ou menos 3 metros. Trazia na sua cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze em ambos os ombros. A haste de sua lança era como o eixo de tecelão, e a ponta de sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele, para completar, ainda ia um escudeiro. Então parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando em linha de batalha? Não sou eu apenas um filisteu, e vocês, servos de Saul? Escolham, porém, dentre vocês um homem que desça contra mim, e se ele puder pelejar comigo e me ferir, então nós seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então vocês serão nossos servos, então nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Queridos, eu queria extrair desse texto alguns ensinamentos práticos para nós vencermos essa guerra. Quem quer vencer? Não ache você que pelo fato de você não estar lá na frente da batalha, que você não é mais um dos alvos do diabo. Porque nós sabemos, irmãos, que tem muita gente no nosso meio que não engaja nos departamentos e na obra do Senhor por medo. Porque sabe que no momento em que
engajar em qualquer coisa que seja, o diabo, ele vai trabalhar no que diz respeito às retaliações. Sejam os levitas, sejam os obreiros, sejam os pastores, seja qual for o departamento, é alvo do diabo. Mas hoje, através dessa mensagem, eu quero que você se aposse da autoridade que Deus te deu, para que você vença a guerra contra o mal. Escute bem, ao folhear e estudar a Bíblia Sagrada, a gente aprende que a única coisa que Deus manda a igreja recuar, a única, repito e enfatizo, a única coisa que Deus manda a igreja recuar são coisas relacionadas à carne. Fuja de toda aparência do mal. Porém, contudo, todavia, as demais outras coisas, a Bíblia manda a gente correr para cima. É dificuldade, corra para cima. E aqui, meus amados irmãos, eu já posso tirar o primeiro ensinamento prático. Nós podemos entender que Israel ficou com medo por conta do tamanho do gigante. E quantas pessoas não têm recuado, não têm parado, não têm olhado para trás, não têm desistido por conta do tamanho do problema ou da dificuldade? Eu não sei se os meus irmãos já prestaram atenção, mas existem coisas que foram dogmatizadas até mesmo pela igreja. Pastor, é um câncer. Pastor, é um juiz. Pastor, é uma situação insolúvel. Pastor, não dá mais, pastor. Eu já tentei de todas as formas, não dá certo. Essa questão de recuar, de desistir, de parar, tem feito muito crente fracassado dentro da casa daquele que nunca perdeu. Essa noite, Deus nos inspira, nos exorta a ir para frente, continuar firme. Ou será que vocês nunca pararam para meditar que Moisés, que viu todos os sinais de Deus, agora está diante do Mar Vermelho? Ele olha para trás e vem um exército poderoso, preparado para a batalha, cheirando morte, sentindo gosto de sangue na boca para matar os hebreus. Na frente o mar, atrás Faraó. Moisés, o que é que ele faz? Clama a Deus. E o que é que Deus responde? Por que você clama a mim, Moisés? Diga à minha igreja que marche. Não está na hora de colocar a espada na sua bainha. Não está na hora de olhar para trás. Não está na hora de recuar. Essa noite a ordem de Deus para a tua vida é: marcha, marche, marche. Deus, o Deus general, está na frente. A Bíblia dá detalhes. A Bíblia enumera escudo, espada, tecelão. Golias não era só grande. Golias era brigador desde a sua meninice, guerreiro. E é interessante, igreja do Senhor, que a fama de Golias trouxe um medo para o coração dos israelitas. O homem é grande, o homem é poderoso, o homem está capacitado, o homem está armado até os dentes, não importa. Quando Davi bateu de frente, viu, Davi, com Golias, tudo que Golias tinha, Davi colocou por terra. Olha o que foi que Davi disse: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém, tem sempre um porém, eu vou para cima em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, a quem esse caboclo grande tem afrontado. Olha, existe uma guerra psicológica aqui, irmão. Existe uma guerra psicológica. Eu não vou conseguir pagar, eu não vou conseguir vencer, eu não vou conseguir superar. Falando em superação, eu sempre gosto de citar a questão do João Marcos.
porque isso também serviu para mim, para um monte de coisa, relacionado ao meu psicológico. Tanto eu como a mãe dele, ao ver a criança com a ausência dos dedos, entramos em parafuso no que diz respeito a muitos e muitos pensamentos que nos atormentaram como fantasmas. Como é que vai ser num mundo tão competitivo como esse? Num mundo tão capitalista, uma selva de pedra, como é que esse menino vai conseguir se sobressair diante dos desafios? E Deus, com a própria vida, foi nos ensinando e mostrando que a ausência daqueles dedos não iam fazer a mínima diferença naquilo que diz respeito à própria capacidade que Deus deu acima das questões que nós temos como complicadas. Eu estava em casa e Deus me inspirou a ensinar o João Marcos por que não nasceram os 4 dedos. Isso também nos ensinado pelo próprio médico. João Marcos, meu filho, foi por esse motivo. Meu filho passou a mão na placenta. É placenta, doutora? É, placenta. E a placenta colou e não nasceram os dedos. Estávamos numa consulta rotineira e uma criança, eu vou usar um termo vulgar, mas é para os meus irmãos entenderem, impregnou no João Marcos. Cadê teus dedos? Cadê teus dedos? Cadê teus dedos? Naquele exato dia eu tinha explicado para onde é que tinha ido o dedo do João Marcos. Aí o João Marcos disse assim para o menino: cara, quando eu estava na barriga da minha mãe, eu passei a mão na placenta e ela não nasceu, os dedos não nasceram. E o menino continuou impregnando. Cadê teus dedos? Cadê teus dedos? E o João Marcos agora olha para ele sério e diz: tu não entendeu? Tu é bebê? Tu é bebê? Não nasceu, cara. E tirou de tempo. Deus vai te dar condições para você vencer tudo. O que é que Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz no capítulo 4, versículo 13? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E de cara, irmãos, Davi se sobressai diante daquela afronta, não se preocupando com fama, não se preocupando com o armamento que ele vinha. Domingo agora, eu preguei na sede, a convite do nosso pastor presidente, e eu falei que Paulo, ele fez as suas muitas viagens missionárias, enfrentou muitas culturas dos imperadores, e Paulo não andava nem com estilete no bolso. Ele enfrentava na autoridade e no poder de Deus. E o que eu estou querendo dizer aqui para a igreja, para continuar marchando, para vencer essa guerra, é que o nosso Deus, como foi louvado, cuida de nós, meu irmão. Tem horas que nós nos sentimos impotentes mesmo. Hoje mesmo eu vivi um dia de cão. Nos sentimos fracos, debilitados, impotentes. A gente quer resolver a coisa e não consegue. Mas para todas essas coisas, Deus está acima de tudo e de todos. E o Davi está me ensinando, o Davi guerreiro, é que eu posso confiar no Deus dos exércitos, no Deus das guerras, que nunca se levantou para perder. A segunda coisa, meu amado, que eu tiro, que eu extraio desse texto, é ficar ciente que nós temos um pacto com Deus. Quem tem pacto com Deus? Tem pessoas, eu já até disse isso aqui, no afã, na ilusão de ser poderoso, procura um comedor de defunto, procura um pai de santo, que eu nem concordo com essa história de pai de santo. Pai de santo sou eu, que agora vou ser pai de 2 santos, em nome do Senhor Jesus. Procura um macumbeiro, um catibolzeiro, para fazer um pacto entre a pessoa e o diabo. Para quê? Para que esse pacto traga para ela as benesses desse mundo. Amparado em quê, pastor? Que eles fazem isso biblicamente. Mateus capítulo 4. Qual foi a proposta do diabo para Jesus? Se prostra aqui, que eu te dou todos os reinos e toda a glória. Infelizmente, as pessoas estão se dobrando ao diabo para receber os benefícios que nem é dele. O diabo não tem nada, porque a Bíblia que eu leio diz que tudo é de Deus. Mas ele é malandro, ele não tem de bobo, ele não tem nada, é mentiroso, é o pai da mentira, é astuto. Aí fica dando o que não é dele, enganando, porque ele constrói uma escada e faz a pessoa subir. Quando a pessoa está lá em cima, no apogeu, no ápice,
Na glória, ele vem e puxa a escada e a pessoa cai e não tem nada porque ele toma tudo. É por isso que a construção de Deus é diferente. A gente chora, a gente sofre, a gente passa aperto, mas quando Deus derrama da sua glória, nós estamos com a base bem estruturada e foi Deus que deu. Aqui, meu amado, o Senhor está nos revelando através da sua palavra que nós temos um pacto com Deus. Nós temos uma aliança com Deus. E isso faz a diferença na guerra. Você sabia ou não sabia? Quando a gente está na guerra, essa aliança que nós temos com Deus, ela faz com que a vitória seja do povo de... A vitória seja do povo de Deus. A Bíblia diz no livro de Salmo, no versículo de número 14, no capítulo 25, o segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Quem teme o Senhor aqui essa noite? E o temor, nesse segredo, lhes mostrará a sua aliança. Deus vai mostrar o vínculo dessa aliança quando você estiver no meio da guerra. Quando você olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para trás, olhar para frente e não tem mais para onde correr, está num beco sem saída, a tua vida no altar de Deus vai fazer a diferença. O profeta Isaías foi na casa do rei Ezequias e disse: caboquinho, arruma tuas coisas porque tu vai morrer. Antes dele sair de dentro do palácio, o Senhor mandou ele voltar, porque Ezequias tinha uma aliança com... E quando ele foi chorar, ele disse: Senhor, eu sou teu servo, tenho te servido com inteireza de coração, eu tenho feito a tua obra, estou na tua presença. E o profeta Isaías voltou para dar outro recado: tu vai viver mais 15 anos. Eu não estou dizendo que pelo fato que você tem uma aliança com Deus, você não vai morrer, não. Mas essa aliança, ela vai fazer a diferença no meio da guerra. Eu não estou dizendo que você não vai topar, que você não vai quebrar a unha. Eu não estou dizendo que você não vai ter fracasso, porque isso faz parte da teologia da prosperidade que nós não cremos. Nós vamos ter frustrações, nós vamos ter feridas, nós vamos tropeçar, nós vamos quebrar a unha, nós vamos perder coisas, vamos perder pessoas, mas a aliança que nós temos com Deus vai fazer tudo ter sentido no meio da guerra. Quem está entendendo diz aleluia. A terceira coisa, meu querido, que eu quero extrair desse texto, já foi até louvado aqui, já foi dito aqui: quando Deus permite alguma coisa acontecer na vida da gente, é porque Ele tem planos maiores. O problema da gente é que nós queremos ter o entendimento de Deus, queremos alcançar, sabe, a grandeza, o conhecer, a sabedoria de Deus, sendo que nós temos uma mente tão pequena. E quando eu falo mente, eu falo de visão. É como eu disse aqui, irmão, muitas vezes Deus é obrigado a trabalhar em silêncio para você não botar a perder o projeto. Ou a gente fala demais, ou a gente é ansioso, ou a gente quer botar a colher no meio da sopa e azeda, e ou fica salgada, ou fica insossa. E Deus muitas vezes trabalha no silêncio. Puxa vida, a porta fechou, se acabou tudo tanto bem que eu te queria. A véia debaixo da cama, a véia criava um cachorro, na noite que se danava, o cachorro latia, a véia dizia: ah, meu Deus, se acabou tudo tanto bem que eu te queria. E nesse contexto, muitas vezes a gente fica estabanado, perturbado. Pronto, acabou tudo, eu não estou vendo nada, meu Deus, e aí é um fantasma. Mas enquanto a gente pensa que Deus está bagunçando tudo, Deus está organizando tudo. Tem coisas que Deus faz que primeiro Ele complica para depois Ele explicar. Segura na mão dessa alma abençoada que está do teu lado e diga assim para ela: talvez você esteja no olho do furacão, não está entendendo nada, estabanou-se tudo, perturbou-se, chora, angustiou-se, mas entenda, Deus está na guerra e Ele vai colocar cada coisa no seu devido lugar e tu vai cantar o hino da vitória. Às vezes a afronta, ela persiste, ela é insistente. A Bíblia diz, irmão, que esse incircunciso, ele passou 40 dias de manhã e de tarde dizendo a mesma coisa. Não tem homem aí não? Tem homem aí no meio do levita?
Tem homem aqui nessa igreja? Pois corra para cima. Eu só tenho 1,80 m. Corra para cima. Golias tinha quase 3. Bote mais 1,20 m em cima de mim. Pegue aqui nesse telhado. Aí eu não estou falando de um cara alto e magro, não. Eu estou falando de um cara alto e forte. Um Hulk. E esse Hulk agora aparece na frente de uma trincheira cheia de israelitas que também eram preparados para a guerra. E diz: Ei, Israel, servos de Saul, manda só um macho para vir disputar comigo. Eu estou falando na linguagem nordestina. Claro que ele não falou assim, né? Eu estou no cearense. Manda um caboclo macho para disputar aqui comigo, na capoeira, no street fight. De manhã e de tarde não se apresentava um. Cadê os irmãos de Davi? Eliabe, forte. Cadê? Tríceps, bíceps. Às vezes a afronta fica direta ali, ó. Não vai ganhar, não vai vencer. Eu vou te mostrar que não adianta tu ir para essa igreja velha. Eu vou te mostrar como tu está servindo esse Deus em vão. A afronta muitas vezes ela é persistente. Sabe para quê? Para nos fazer parar, para nos fazer desistir. Até porque perseverança não é para todo mundo. Tem gente que desiste na primeira onda. Nunca tomou banho de praia. Aí chega na frente do mar. Tá ali um bombeiro que sabe. Aí vai tomar, aí leva um caldo. É o novo caldo. Quem já levou um caldo? Quem já levou um caldo da onda? Eu já, irmão. Não tem vergonha de dizer não. Fui todo estabanado. Pá! Aí, calção de mão cheio de terra. Levei um caldo. Eu lá mais entra aí, meu irmão. Vou nada. Uma ondazinha rebite desse tamanho. Que até o João Marcos pulava. Com medo. E não foi à toa que Jesus incentivou Pedro a andar sobre as águas. A gente tem que aprender, irmão, a entender as coisas, nem que seja pelo menos no superficial. Por que foi que Deus chamou Pedro para andar sobre as águas? Porque muitos outros mares Pedro ia ter que atravessar com Jesus nos barcos. Agora imagina se naquele dia Pedro afunda e tem aquela ferida e aquela frustração quando Jesus fosse atravessar qualquer outro rio. Pedro era o primeiro a dizer: eu não entro mais aí de jeito nenhum. Eu não entro mais aí não. Doido é quem entra. E Deus curou Pedro, assim como está curando a igreja. Não é porque você perdeu uma vez, não é porque te afrontaram e você chorou, não é porque disseram que tu não ia ganhar. Nada disso. Deus está encorajando a igreja dele viva a permanecer, a guerrear. Está incentivando a não dar ouvidos. Eu já contei a história do sapo. Quem lembra da história do sapo? Lembra? Por muitos anos eu achei que essa história do sapo tinha outro sentido. Mas muitas vezes a gente está engravidando com os ouvidos. Mas infelizmente engravidando com os ouvidos só para a parte ruim. Crer na palavra, muitas vezes a gente não crê. Só crê no que não presta. Agora acreditar que Deus já te deu a vitória, tu não quer. E o filisteu ficou afrontando e afrontando e afrontando e afrontando, até que apareceu alguém de Deus para acabar com aquela brincadeira, com aquela palhaçada. Aí eu vou pegar um testemunho bem pertinho aqui. O meu professor da escola dominical, ele era desse tamanhozinho, ó, da Batista. Desse tamanhozinho aqui, eu não sei se aqui tem 1,50 m. Se aqui tiver 1,50 m, não passa muito disso não, talvez 2, 3. Era desse tamanhozinho. E a mulher dele dessa altura. E ele até achava ruim quando ela botava salto, que ficava mais alto ainda. E ele era crente e ela não era. E todas as vezes que ele chegava em casa, ela vinha com a mesma piada. Chegou, crentão, santão, lindão. E aquela afronta perdurou. Até o dia que ele chegou em casa em Jesuizado. Quando ele se aproximou dela, que ela foi fazer a mesma brincadeira e achincalhar com ele, ele olhou para dentro dos olhos dela e disse: eu te repreendo, Satanás! E ela, puf, caiu de joelho. Quando ela caiu de joelho, ele ficou maior nessa hora, né? Já era. Bora, aceita Jesus. Eu aceito, eu confesso, eu quero. E aceitou Jesus. Sabe o que está faltando? É a gente entender essa história da autoridade. Existe dentro de nós um poder, do grego dínamos. Poder. E nós temos que usar esse poder contra o reino do inferno. E a partir de hoje, o diabo vai ter que desmontar o circo que ele levantou para te afrontar. A partir de hoje,
através do poder e da autoridade dessa palavra, o diabo não vai mais cirandar na tua casa, o diabo não vai mais cirandar no teu casamento, o diabo não vai mais cirandar na tua família, porque você vai usar o poder que Deus te deu. A quarta coisa, para me afunilar e terminar, que eu aprendo aqui no capítulo 17 é que quem tem experiência com Deus tem relatórios diferentes. Tem gente, irmão, que só vive para dar testemunho. Como é que está a tua vida, irmão? Tá indo. Jesus é bom. De fé em fé, de fé em fé, de glória em glória. Porque quem tem experiências com Deus vive dando relatório diferente dos demais. Quem foi que venceu essa guerra aí, menino? Pastor, pensa. Deus me abençoou, pastor. Negócio ali, pastor, não tinha mais jeito. Mas quem tem intimidade, experiência, desfruta de relatório diferente. Você vai aprender a ter mais intimidade com Deus. E você vai ver que essa intimidade vai fazer você ter experiências extraordinárias. Quando Saul tomou conhecimento que alguém ousou brigar com o filisteu, ele foi procurar saber quem era, irmão. Quem é? Lá vem Davi. Diz aí, macho, teu testemunho. Aí como tem gente que não dá testemunho, né? Meu senhor, vou dar aqui meu testemunho. Uma certa vez eu estava cuidando das ovelhas do meu pai. Lá vem o leão. Bom, lá vem um leão, que eu não vou inventar de imitar o leão, não, senão bagunça o sermão. E quando o leão foi dar com ímpeto na ovelha, eu lasquei o juízo dele, matei o leão. Outro dia desses qualquer, veio um urso. E quando ele pensou que ia comer uma ovelhinha do meu pai, eu quebrei o quengo dele. E esse filisteu vai ser igual ao leão e o urso. Eu vou vencer também. Queridos, Deus vai encher a tua bagagem de experiência. E essa experiência vai edificar a tua fé, porque tu vai entender que se Deus te deu vitória no leão, te deu vitória no urso, vai te dar vitória no gigante. Agora os irmãos não querem ter experiência com Deus, só vive do testemunho dos outros. Só vive das experiências dos outros. Até a língua estranha ele copiou do outro, que é para não passar vergonha. Aí fica difícil. Pastor, como é que a gente adquire essa experiência? Vai lá para Jeremias 18. Desce a casa do oleiro. Aí o Senhor vai pegar o barro, ó. Aí depois tu vem. Irmão, eu queria contar aqui um testemunho. Eu enfrentei uma guerra assim assado. Eu confesso aos meus irmãos que eu pensei que eu ia morrer, mas eu invoquei, como diz o Salmo de número 50, versículo 15: invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu invoquei o Senhor. Irmãos, Deus me deu o livramento, e hoje eu estou aqui glorificando o nome dEle. A quinta razão, e eu finalizo aqui. Eu não vim domingo, né? Estou descontando. Essa guerra será vencida se você sair da defesa. Não tem atacante aí não nesse time? Tem não? Só tem defesa? Não tem atacante? Pois é isso que está faltando. Descobrimos, ô glória! Esse time rei que tu tem só tem defesa. Só tem zagueiro. Deus está dizendo para você: vá para o ataque. Davi olhou para o filisteu. Ei, eu vou. Pode contar comigo. O pastor que eu tinha da Batista, ele gostava de mim, porque tudo que ele me chamava eu dizia: vamos para cima, vamos para cima. Não é igual esses irmãos frouxos que tudo, não dá para mim não, quero não. Vamos para cima. O que é, pastor? É isso, irmão, que faz a diferença na vida do crente. Deus vai na frente. Agora, se a gente fica parado, entristece o Senhor, porque Deus quer que a gente confie nele. Vá para cima. Um dia desse eu estou num salão e eu estou com 2 irmãos novos convertidos,
E eu começo a conversar com a dona do salão. O dono do salão começa a falar do pastor. A dona do salão começa a falar do pastor. Não foi aqui em Maranguape não, isso aí foi na Califórnia. E de repente, eles começando a... O quê? Vocês não estão acreditando que eu fui para Califórnia? Ah, igreja sem visão. Aí até desanimei de pregar agora. Oh, eu vou até beber água, viu, pastora Rosélia? Eu na Califórnia e tudo e tal. Aí eu comecei a conversar e a mulher falando do pastor, o outro falando do pastor e tal. A mulher dava dor de mim, bração grandão, a lourona bem grandona e o marido dela bem pequenininho. E de repente eu disse assim, rapaz, é o seguinte, eu com 2 novos convertidos, eu não vou mais debater com você não. Você está falando do pastor e tudo e tal. Vamos fazer o seguinte, eu queria fazer uma oração. Beleza. Quando eu abro a minha boca, que eu falo Jesus, os dois caem endemoniados. E eu prestei atenção que ela fazia assim, sabe? Endemoniado, e ele tá aí aquela coisa toda. E eu digo, pronto, agora eu tô afoguetado. Porque os cabas que eu tô são 2 novos convertidos, não tem experiência. Aí eu vou correr para um, outro demônio vai encirandar, vai dar em tudinho aqui, a lourona vai pegar. Aí eu corri para um, comecei a orar, e intercede aí, vai expulsando o demônio aqui, olhando e preocupado com o tamanho da mulher e tal. Depois corri para outra. Resultado, Deus glorificou o nome dele. Isso tudo na Califórnia. Menino, mas foi um apuro, irmão. Mas o que é que acontece? Deus estava presente. O que Deus está cobrando aqui hoje para eu finalizar esse sermão é um posicionamento. Como é? Você vai escolher ser derrotado, fracassado, ou você escolhe hoje confiar no Senhor e viver de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória? Fica de pé.